Fala pessoal, beleza? Bacana com vocês, seu amigo Jair aqui de novo. Agora a gente já começou a melhorar as coisas aqui, começou a melhorar a nossa parte de entrada, né? Para ficar um trenzinho mais organizado. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui, se tá tudo nos mínimos detalhes. Beleza, começando mais uma live hoje e agora eu já mandei a notificação para os nossos grupos de WhatsApp, não precisou vocês esperar. Começando aqui agora no YouTube, Facebook e Instagram. E hoje o nosso tema vai ser bem bacana. Hoje a gente vai falar sobre garantia do nosso trabalho. Que tipo de garantia tem nossos trabalhos de porcelanataria? Muita gente não sabe que tipo de garantia tem e a gente vai falar sobre essas garantias, né? Sobre contrato, sobre recibo, a importância de você fazer um recibo de entrega, a importância de você fazer um contrato com o seu cliente, beleza? Então, muito boa noite para você que está chegando. Pode chegar no nosso canal ali, fincar o dedão no like, ativar as notificações. O pessoal do Instagram já sabe. Faz seus comentários aqui no chat do YouTube, porque facilita a minha leitura. Como eu faço pelo site, não tem como eu ficar lendo os comentários, então muita coisa passa batido, beleza? Como é que tá todo mundo aí? Deixa eu dar um F5 aqui para ver como é que tá, que eu acho que o trem não tá muito atualizado aqui não, mas vai atualizar. Hoje é um assunto que talvez nem todo mundo goste de falar, mas eu acho importante, então eu vou vir cá forçar falar sobre esse assunto com vocês sim, beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui como que eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Eu arrumei e não deixei o trem arrumado, né? Falei, Jair, eu estou usando o outro monitor, mas eu preciso desse aqui. Tá, vou falar um pouco então sobre a garantia do nosso trabalho. Muito cliente tem dúvida e vai perguntar para você que tipo de garantia você dá, né, nesse trabalho, qual que é o tipo de garantia. E tem pessoas que acham que fabricou e entregou, você não tem mais responsabilidade sobre aquela peça. E está enganado, tá? Judicialmente falando, esse tipo de serviço ele tem garantia legal de 90 dias a partir da data que você entrega seu produto para o cliente. Então isso é lei, tem 90 dias. Garantia de algum tipo, a gente chamado vício oculto ali, né? Você pode ter tipo um vazamento, uma descolagem da peça. Então, o importante, o interessante é que você monte um contrato discriminado, já falando sobre as precauções que o cliente tem que ter com o seu produto, o que ele tem que evitar, você fazer as suas recomendações ali. Isso já vai te ajudar a resguardar um pouco, vai ajudar o seu cliente a cuidar melhor das bancadas deles, né? E evitar dor de cabeça. Ó, mancha. A gente não dá garantia de mancha. Por quê? Porque quem dá garantia de mancha é fabricante de piso. Então não é você não fabricou piso. Não tem como você dar um tipo de garantia de mancha desse produto aí não, tá? Mas você vai ter de fazer recomendação para o seu cliente. Por mais que porcelanato seja um produto bem estruturado, bem desenvolvido, ele existe uma pequena, mínima porcentagem de absorção. E se existe essa porcentagem de absorção, com certeza esse produto pode vir a manchar. Tá? Tem produtos que são brabo mesmo, principalmente pinturas, produtos de pinturas de cabelo. Se você for fazer esse tipo de serviço para salão, por exemplo, já faz recomendação, porque existe sim a possibilidade de vir a manchar esse produto. Então a gente não pode dar garantia de mancha. Vazamento, você tem que dar garantia de vazamento. Sua peça não pode vazar, tá? Ela estando em perfeitas condições, se ela não sofreu nenhum tipo de pancada forte ali, que não foi quebrada, ela tem que estar resguardada de vazamento, tá? Seja na válvula. Eu acho interessante, eu entrego as minhas bancadas já com a válvula instalada. Já põe uma válvula boa, uma válvula de metal, porque eu já evito essa questão de vazamento nas minhas peças, tá? Quando você vai instalar a válvula, você tira aquela borrachinha, passa um cordão de selante PU e faz a instalação da sua válvula. Faz o rebaixo bem bacaninho ali e faz todo o processo de selagem, todo o tratamento correto que a gente costuma fazer ali, para você não ter nenhum tipo de problema de vazamento, tá? Descolagem. Você tem que dar garantia de descolagem. Nossas peças não podem descolar.
A gente faz um produto que tem que ter uma grande durabilidade. Eu não saberia te dizer por quanto tempo uma bancada de porcelanato vai ficar montada. Eu acho que ninguém consegue dizer isso aí, porque porcelanataria ela tem pouco tempo, não é algo que está tanto tempo assim no mercado, pelo menos não difundido, né? Não divulgado igual ela está hoje. Vamos pôr, eu tenho mais de 4 anos que eu estou na área. Como que eu vou poder avaliar quanto tempo dura uma bancada de porcelanato? Então hoje eu posso falar que ela para mim dura mais de 4 anos, porque eu tenho bancadas que eu confeccionei assim que eu comecei e até hoje estão aí inteiras, né? Mas você fazendo uma colagem limpa, uma colagem bem trabalhada ali, sem sujeira, sem umidade, com uma massa plástica bacana, essa peça não vai descolar fácil não. Tá? Pode vir a soltar uma massa de acabamento, isso é uma coisa. Agora, descolar a peça, se você fez ela bem acabadinha, tá em condições perfeitas ali, né? Não tá uma peça com exposição ao sol, eu te falo que essa peça não vai soltar. Tá? Que mais tipo de garantias que a gente dá? Eu acho que não mais é isso. Garantia de danos. Quebrou um canto ali. Tá, isso aí não um defeito da peça. Isso é um acidente que pode ter acontecido. Então, deixa isso especificado nos seus contratos. Se você colocou isso em contrato ali, está especificado, né? O cliente vai entender. Eu vou ver se eu consigo mostrar um modelo de contrato. Eu não vou mostrar ele agora não. Vou deixar para mostrar depois, porque aí eu vou inverter a câmera aqui e eu mostro no outro monitor. Eu tenho que deixar aberto porque eu ainda vou apresentar para vocês mais um participante que está concorrendo ao curso presencial para ele falar um pouquinho. Eu já vou falar da live de domingo. Quem acompanhou a live de ontem viu que eu já falei, né? A live de domingo é com o nosso amigo Márcio Leandro Bax, né? Quem já conhece ele como o BKS, né? Do azulegismo, a gente vai bater um super papo com ele, vai ter brindes durante essa live, vai ter Pix, então já coloca na sua agenda aí que na live de domingo agora vai rolar Pix, vai rolar brinde, tá? Mas para quem está participando no YouTube, tá bom? Já vou deixando bem claro. Eu preciso que a galera participe no YouTube para eu colher as informações no chat do YouTube. Eu não consigo colher as informações no chat do Face, no chat do Instagram. Eu consigo aqui no YouTube. Então, se você quer concorrer aí a alguns brindes, a Pix, né? Eu acho que vai rolar 2 oncinhas aí nesse domingão aí, tá? Vamos garantir a pizza da galera. Show de bola? Outra coisa. Não, tem mais outra coisa, mas eu não vou falar agora não. Vou esperar chegar mais gente. Quem está acompanhando a gente aqui no YouTube, fala para mim aí, como que vocês estão trabalhando a questão de garantia das peças de vocês? Quando o cliente chega e pergunta para você que tipo de garantia, quais são os resguardos que você tem que ter com a peça, como que você está fazendo essa orientação para o seu cliente? Debate comigo aí, vamos trocar essa ideia, que eu quero ver como que vocês estão trabalhando. Se vocês estão trabalhando com profissionalismo, como que tá esse sistema de vocês aí? Conversa comigo. E a galera que tá vendo as outras plataformas aí, Instagram e Facebook, corre pro Facebook lá, ou pro Facebook. Corre pro YouTube. Eu já vou dar uns boa noite aqui. Tem um companheiro aqui que acompanha a gente, eu até já sou inscrito no canal dele, tem um nome muito difícil. Abdahab, oh meu Deus, que nome difícil. Worker, alguma coisa assim. Boa noite, meu amigo. O Irlan vai vir fazer curso com a gente aqui semana que vem. Semana que vem tem 3 participantes já agendados para fazer curso com a gente aí. Então vai ser uma semana de treinamento presencial. Eu acredito que já tem vagas para a turma do mês que vem. Então todo mês a gente está liberando uma vaga para a turma. E aí tem um valor diferenciado. José Neto, boa noite. Alberto Costa, boa noite. Rodrigo Gonçalves, boa noite. Hoje terminei minha primeira bancada. Fábio Soleira já chegou fincando o dedo no like. É isso aí. Cleiton Félix, boa noite. Francivan da Costa, boa noite. Se tiver dúvida, pessoal, dúvida nas bancadas, manda aí. Compartilha com a gente aí. Ó, o Willa falando aqui, ó. Estou fazendo minha primeira bancada, aí não entreguei e não tinha pensado nisso. Pois é.
pensa sim, tem que ter isso em mente, né? Essa questão da garantia do seu produto, o recibo de entrega. Como que você vai garantir uma peça ali? Ó? Imagina a seguinte situação. Você fabricou sua peça bonitinho, né? E entregou, montou para o seu cliente. Olha a importância de um documento chamado recibo de entrega. Para mim é um dos mais importantes. E aí você entregou essa peça para o cliente, perfeitinha, e já tem lá um ano, 2 anos que essa peça está montada lá. E ela vai e apresenta um problema, né? Isso aí é um produto que ele, uma hora ou outra, ele pode vir apresentar, né? Não sabe que situação foi colocada. E aí o cliente chega até você para corrigir. Claro, tenta no bom senso, né? Tentar sempre ir lá, ver o que aconteceu, o que dá para você fazer, né? Eu acho que é interessante sim. Mas tem casos que a gente sabe que está forçando, né? E aí você não tem nenhum documento assinado desse período que você entregou. E o cliente vai e aciona isso judicialmente. Você vai ser obrigado, por lei, né, a fazer a manutenção dessa peça ou até trocar essa peça, porque você tem que provar que tem mais de 3 meses que você entregou essa peça. Então, recibo de entrega, você terminou o serviço, entregou ou montou, o cliente preenche ele ali, a data, o número do documento dele, assina e você guarda isso aí. E você já está garantindo ali, você já está formalizando qual foi o dia que você entregou essa peça para ele, tá? Léo, Jair, boa noite. Por favor, mostra o tipo de garantia e recibo de entrega. Bom, Léo, por enquanto a gente vai falando, né? Daqui a pouco eu vou mostrar, sim. Eu vou esperar mais um pouco, que eu vou chamar um convidado ali agorinha para bater um papo com vocês, para apresentar ele para vocês, que é o que está concorrendo a um treinamento presencial, né? Tem 10 participantes concorrendo a um treinamento presencial com tudo pago, tá? O link está aqui, vou até copiar o link aqui. Espera aí. O link da nossa comunidade para vocês ir lá e dar o voto de vocês, né? Votar em um dos meninos. Vocês estão concorrendo a esse treinamento. Não sei quanto eu ver. Aí eu preciso ceder o espaço de uma live para eles. Ó, fixei aqui. É só vocês depois dar um clique ali, ó, na mensagem fixada. Show? Fixou não? Não fixou. Agora tá em cima aí. Mas vamos lá. Até a gente começar aí, pode mandar as dúvidas de vocês aí que a gente vai respondendo sim. E já vai colocando, vamos já falando os informativos. Ó, uma das coisas que a gente liberou hoje é um projeto que eu faço de vez em quando, né? Que é um super combo. Eu faço uma live, eu vou fazer uma live fechada, exclusiva. Eu esqueci que dia. Deixa eu ver aqui a data certinha. Eu sei que é novembro. Novembro. Deixa eu ver que dia que eu marquei aqui. Novembro, outubro, novembro. Se eu não me engano, eu acho que foi 18 e 19. Se eu não me engano, 18 e 19. Mas a Cibele é só vocês entrarem em contato no nosso WhatsApp que ela tem essa informação, tá? Deixa eu organizar aqui. O nosso WhatsApp. Deixa eu colocar o WhatsApp aqui. Enquanto eu coloco o WhatsApp, eu vou falando. Se eu não me engano, é dia 18 e 19. A gente liberou um super combo aonde você vai comprar o acesso para assistir uma live exclusiva, somente 25 pessoas por live, e vai receber todos os nossos produtos digitais, todas as nossas planilhas, todos os nossos PDFs, todos os nossos pacotes de imagem, pacotes de projeto, né? Se você fosse comprar todos os nossos materiais, você ia estar pagando mais ou menos uns R$ 700. Tá? E você vai pagar somente R$ 100 nesse acesso e vai ser uma live exclusiva fechada para vocês, aonde que eu vou fazer a demonstração de uns 2 ou 3 projetos que eu fiz de cliente, falando para vocês exatamente quanto que eu gastei, por quanto que eu vendi e qual foi a margem de lucro. Então já começa por aí. Cadê o WhatsApp? Achei. Fixar esse danado, esse WhatsApp aqui. Opa, mas você fica grandão de jeito não. Aí. Então, se você quiser já garantir sua vaga, vão ser, se eu não me engano, acho que são 50 vagas. Vão ser 25 no dia 18 e 25 no dia 19, tá?
Garante lá, entra em contato, pede mais informação. Eu acho que tá, o WhatsApp agora tá em cima aí para vocês verem. Pá, pá, pá. Enéas, boa noite. Francivan, Jair, tem como. Jair, como tem o marmoraria, estou colocando as bancadas de granito e revestindo em porcelanato. Isso vem dado muita confiança para os clientes sobre resistência. Cara, é uma boa, né? Para você, como se diz, se você colocar dose que seja, já vai dar mais garantia, né? O seu cliente já vai se sentir mais seguro. Não é uma coisa que tenha essa necessidade, mas como você já dispõe deste tipo de material, é uma opção, não? Rodrigo, Jair, como faço para participar do sorteio graças ao treinamento presencial? Já foi, Rodrigo, já encerrou as inscrições. Você pode participar do nosso grupo de WhatsApp, que todo mês tem um sorteio de um treinamento. Só que esse não tem as despesas de viagem, né? Tem o treinamento grátis para você. Igual segunda-feira agora tem um dos participantes que está vindo através desse sorteio. Então é só chamar no WhatsApp da loja aí em cima aí, ó, e pedir para participar do grupo. Os participantes do grupo, a partir de segunda mensalidade, já concorrem todo mês a um treinamento presencial e vários outros brindes que a gente organiza lá para essa galera. Já estou nesse ramo faz uns 5 anos, nunca tive retorno de trabalho, mas quero fazer minhas garantias e você que achei o mais indicado para me fazer um modelo igual ou parecido ao seu. Bacana. Esse modelo de contrato, pessoal, eu vou mostrar ele para vocês agora. Quem quiser copiar, vai ter ele visível. Eu já mostrei em vários vídeos, fiz várias lives falando para poder copiar. A gente tem o arquivo em formato Word, que é o que você pode editar. A gente tem ele disponível para venda também. Quem quiser comprar, é só chamar no WhatsApp, pedir para comprar o seu modelo de contrato, o modelo de recibo. Já está prontinho. É só você ir lá, colocar os dados do cliente. Hoje eu ainda vou mostrar sobre ele, tá? Ou se não, aproveita a oportunidade agora que as inscrições para participar do nosso projeto de novembro estão abertas. Adquirindo o seu passe para assistir a live, você já ganha todos os produtos. É um super combo. De vez em quando eu cismo da mão e faço. Fala, Gisley, tá? É só chamar no WhatsApp. Zé Neto, já eu tô começando agora, fiz pouco, só tô fazendo mais nichos, não tenho termo de garantia em papel. E ainda quando eu entrego para o cliente, eu mostro. Entendi o que você mostra, acho que não deu para digitar. Mério Fábio, boa noite. Como é que tá? Ó, e é igual eu tô falando para vocês, não adianta vocês chegar pro cliente e falar, ó, tô te entregando desse jeito, você viu, de boca não funciona. De boca não tem validade, tá? O que tem validade hoje é um papel assinado. Se você tem um documento, um papel escrito à mão mesmo ali que seja, especificando tudo que vocês contrataram que seja e assinado, ele tem validade. Ele pode não ter um peso tão grande, mas ele tem validade sim. Isso é um documento, né? Você está provando ali que vocês fizeram um acordo, tá? Então toma muito cuidado com negociação de boca. Negociação de boca hoje foi a época que a gente, como se diz, tinha conversa pelo fio do bigode, né? Não que as pessoas não honram, não é assim com todo mundo, mas a gente, como a gente está trabalhando hoje num tipo de segmento mais específico, você tem que ter um certo resguardo, né? Eu prefiro me resguardar, não é desconfiança não. Fernando Lopes, boa noite. MGDK Design Porcelanato, boa noite. Eu vou chamar nosso convidado aqui para apresentar ele para vocês, conversar um pouquinho com ele, e aí eu já vou voltar abrindo, mostrando para vocês os meus modelos de contrato, o meu modelo de recibo de entrega, e vocês já preparam as perguntas de vocês aí. Tem dúvida no porcelanataria? Nossa live está aberta aqui no YouTube com o chat aberto. Vocês podem perguntar aqui no chat do YouTube à vontade que eu vou responder, tá? Deixa eu chamar aqui ele de novo. Aí que eu vou ter de abrir aqui o meu WhatsApp. Enquanto eu abro aqui, deixa eu
Vou mudar aqui para vocês ficarem me olhando aí, só para eu fazer uma desligação aqui. Entra aí que eu já estou voltando, pessoal. Agora nós tá ficando tecnológico. Vou chamar nosso participante aqui. Uma musiquinha aqui rodando aqui pra vocês até ele aparecer. Pessoal, pode ir mandando as perguntas de vocês aí no chat, né, tá? Eu só tô esperando o participante entrar ali. E aí eu já vou responder as perguntas de vocês também, tá? Ó, parece que o nosso participante está dormindo, porque não apareceu não. E aí eu ainda faço o trem aqui. Aí. Aí daí, trem. Vou ter que pôr o bicho aqui de novo pra montar na minha cara. Aguenta aí. Rapaz, mas que danado. E aí? É, aqui não, o trem aqui é difícil. Bicho danado batendo em mim aqui. Deixa eu ver aqui se tá mudando. Fonte de mídia. Beleza, consertei agora. Bom, nosso participante, eu acho que ele deu uma cochilada ali e não tá disponível não. Depois ele aparece aí. Vamos. Deixa eu começar a mostrar para vocês então aqui os nossos modelos de contrato. Quero mostrar esse modelinho de contrato aqui para vocês. E aqui, ó.
Isso aqui é o modelo de contrato que eu disponibilizo para venda, né? Ele está em formato Word, então ele está editável. Como que você vai fazer aqui? Ó? É simplesinho, não precisa ser assim. Isso aqui é só para você ter uma noção como que eu faço, tá? Como que a gente faz aqui. O que precisa ter no modelo de contrato são as informações, como aqui, ó, o nome da sua empresa, né? No caso aqui eu coloco aqui o JJ Porcelanato, coloco aqui a minha logo, né? Você pode fazer, só inserir aqui. E aí vem aqui, sua CNPJ, caso você tenha, seu endereço, cidade, estado. Contrato é um documento de formalização, onde tem os dados do cliente e os dados, né, do contratado. E aqui eu sempre coloco o número, tá? Número do contrato que você está executando. Qual que é a numeração deste exato contrato? Porque essa numeração ela vai fixada depois no recibo de entrega. Então vem aqui e coloca os dados do seu cliente. Ó, cliente, endereço, CNPJ ou CPF, RG, cidade e tal. Eu sempre faço isso aqui porque eu faço um cadastro também, né, dos meus clientes. Eu tenho uma planilha. Todo cliente meu é cadastrado, porque quando ele volta, eu não preciso pedir os dados dele de volta. Os dados dele já vai estar no meu sistema. Isso aqui foi um exemplo que eu usei. Ó. Contrato para execução de serviço. O presente contrato tem como objetivo a elaboração de um projeto de confecção e montagem das seguintes peças, itens descritos abaixo. Além disso aqui, eu faço a inserção aqui, ó, de projetos em SketchUp. Eu posso estar desenhando ele e inserindo eles aqui, ó. Vamos ver se a gente consigo fazer um. Não vai inserir porque eu tô lá no outro, eu tô com dois monitores, então vai dar ruim se eu for fazer esse trem aqui, tá? Mas você pode vir cá, inserir imagens, deixa eu ver se vai dar certo. Vai, rapaz, ó. Vou pegar aqui na minha área de trabalho, deve ter alguma imagem aqui. Vamos supor que seja esse projeto aqui, ó. Inserir. E eu venho cá, coloco o projeto com as medidas, né? Tá discriminado no meu contrato. Simples assim. Isso aqui é a maneira exata que eu faço aqui. Eu desenho o projeto em SketchUp, faço a apresentação para o cliente, e aí, quando está tudo pronto, que está tudo de acordo lá, e aí eu vou e convido o cliente para tá corrigindo. Corrigiu, é isso aqui? Eu venho cá e monto no contrato. Coloco a peça, a descrição da peça aqui embaixo, as medidas, quantidade de metro de corte, tudo bonitinho. Aí aqui vem a parte da negociação, que você tem que colocar no seu contrato, né? Qual que é o valor total que vocês combinou, qual que foi a forma de pagamento, tudo que você está descrito na sua negociação, você vai colocar no seu contrato, né? Como que foi o pagamento, se tem parcelamento, então você colocou isso aqui. As garantias. Essa aqui é a parte legal das garantias. Ó. A empresa dá garantia sobre escolagem, vazamento das peças e instalação pelos seus profissionais. Esse aqui é o modelo que eu uso. Tá? Garantia de mancha é dada por fabricante de piso. A empresa não dá garantia sobre manchas. Porcelanato de boa qualidade, você faz algumas explicações, orientações para o seu cliente. Aqui eu estou informando que essas peças usadas, todas cubos esculpidas, são entregues com válvula, né? Até a descrição da válvula que eu uso. Caso queira alguma coisa diferente, o cliente vai me solicitar para eu colocar alguma coisa diferente. Instalação, estou informando nesse contrato que a instalação que será feita pelo cliente, não por mim. Prazo de entrega. O prazo de entrega, conforme combinado, será de 60 dias a partir da assinatura do pedido, sendo, colocou lá, a assinatura decorrente dos pisos estão para chegar. Então, quando o piso é do cliente, você, para dar o prazo de entrega, você tem que especificar. Porque senão você chega lá, assim, o cliente fala assim, ó, quanto tempo você me entrega essa peça? E o piso é do cliente. Não, eu te entrego ela com 30 dias. E o cliente vai gastar os 30 dias para te entregar a peça. Então, aquele acordo seu não tem validade. Você tem que fazer deixar explícito ali que ele é 30 dias a partir do momento que você recebeu essas peças. Porque todo dia vai estar entrando um orçamento diferente. Então, organiza bem isso. E aí, nesse modelo meu, eu deixei algumas observações aqui, ó, para você que adquirir ele, né? Tá lendo, tá se informando um pouquinho sobre esse meu modelo de contrato aqui, beleza? Deixa eu abrir aqui agora o modelo de recibo de entrega, que é muito importante também. Recibo
Ó, o modelo de recibo de entrega ele é bem parecido também. Ele não tem tanta diferença assim, não. O que é que ele vai ter nele? Logomarca, né, o nome da empresa, o número do contrato. Você lembra lá que eu falei para vocês? Ó, o número do contrato a qual esse recibo de entrega se refere. Porque aí você já está conciliando as informações, né? Se um dia você precisar, que esse recibo é em cima daquele contrato que você fez. Se é um produto lá, me comprou só um nicho, a gente não fez contrato. Você não precisa colocar número de contrato, tá? Mas se tem, você vai colocar. Olha, tanto que é simples um recibo. Recibo de entrega das peças. Né, o cliente vai escrever o nome dele aqui, portador do CPF, ele mesmo vai preencher isso aqui. Confirmo para os devidos fins que na data de hoje, ele tem que pôr essa data aqui com a letra dele, né, a punho. Recebi as peças discriminadas abaixo, em perfeitas condições, sem nenhuma avaria. E aqui vai estar discriminado quais são as peças que você está entregando. Ele vai assinar, vai ter seus dados aqui e você vai guardar. E eu fiz algumas considerações aqui para estar exemplificando o que eu estou falando sobre a garantia. Ó. Recibo de entrega serve para resguardo da empresa. Poucas pessoas sabem quais são de fato seus direitos e deveres mediante ao Código de Defesa do Consumidor. Mesmo que você, fabricante de um produto, não dê garantia nenhuma ao seu cliente sobre a integridade e funcionalidade das peças confeccionadas, por lei você tem a obrigação legal de garantir essas peças por 90 dias a partir da data da entrega deste produto. Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, né, de 90. Tá? Então, é lei, meus amigos. Toma cuidado com isso aí. E é algo bem simples, tá? Não que todo cliente vai querer complicar a sua vida ou vai querer estar te prejudicando aí. Mas eu acho que é válido, né, você tá tomando seus cuidados sobre isto, né não? Deixa eu criar um negócio aqui. Deixa eu criar o chat aqui para ler as perguntas de vocês lá no chat. Rapidinho. E todo mundo. C. Todo mundo vai ler as perguntas que vocês estão fazendo também. C. Ok. C. Chat. Esqueci como é que eu fiz o trem. Pode ver? Sei. É bobo demais. Deixa eu ver se eu leio aqui. Deixa eu puxar um comentário aqui. Vamos soltar as perguntas de vocês aí. Ó, o colega mandou um aqui. Deixa eu ver. Não, não deu. Será que eu fiz o trem errado? O que eu fiz de errado aqui? Ctrl C. Ontem deu certo, por que hoje não vai dar certo? Ctrl C, Ctrl V. Atualizar navegador. Aí, agora deu certo. O Zé Neto falou pra gente que eu mostro o produto e ele tira uma foto, mas estou pensando em fazer o termo de garantia que é mais seguro. Igual eu tô falando. A questão de tirar foto é super interessante, sim, tá? Quando o cliente em si não tá na obra, quando eu vou entregar e o cliente não tá na obra, né? Por mais que alguém vai receber aquilo ali, vai preencher, se for o pedreiro, se for o instalador, alguém tem que receber esse produto. Se não tiver ninguém lá para preencher isso aqui, ó, se o azulejista ou o pedreiro que tá lá falar assim, não, eu não vou assinar nada não, eu levo para trás, eu não deixo não, tá? Ou senão eu ligo pro cliente, falo, olha, precisa vir alguém aqui para receber. E aí, mesmo se a pessoa recebeu, tira a fotinha, manda pro cliente, porque aí já te dá uma resguardada, tá?
William Estrangeiro, estou começando agora na porcelanataria. Se eu comprar umas pedras 60 por 1,20, fazer uma pia bacana, vai compensar, eu vou ter lucro. Com certeza vai ter lucro. Fala, Fernando, boa noite. Vou caprichar as perguntas de vocês aí agora, pessoal. Vamos bater aquele papo agora, vamos tirar as dúvidas de vocês, tá? Agora nós abrimos o nosso chat aqui novamente para perguntas e respostas. Fala que eu te escuto. É o velho ditado. Fala que eu vou te escutar. Eu só ver onde que eu tô aqui, que tem uma que eu fico perdido aqui, não sei nem onde que eu tô. José Neto, isso mesmo, meu primeiro passo é fazer o recibo de entrega. É isso aí. Igual eu falei, o recibo de entrega é bem simplesinho, né? Você mesmo pode estar fazendo o seu recibo. Só fazer ele bem discriminadinho. Jânio Silva, boa noite, Jair. Quero saber se você usa algum produto para acelerar a secagem da massa plástica na hora da colagem. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Jânio, eu só uso o catalisador, né? Que é o ativador de secagem da massa plástica, que vem junto com a resina. Eu já expliquei em alguns vídeos nossos aí. Eu não uso o acelerador de secagem porque a minha região é quente. Então, o catalisador, a massa plástica, ela funciona com o seu tempo de secagem de acordo com a temperatura do ambiente. Então, se o ambiente é muito seco e está muito quente, ela vai secar muito rápido. Então, a minha massa já seca rápido demais. Se eu pôr um acelerador de secagem, não vai dar tempo de eu tirar ela da espátula. Léo Souza. Obrigado, Jair. Simples, porém bem bolado esse tipo de contrato. Assim, o contratado fica mais tranquilo quanto aos tipos de garantias e clientes têm e deveres. Com certeza, é aquele negócio. Não quer dizer que você está 100% resguardado. Hoje, nada te resguarda 100% de uma dor de cabeça. Tá? Isso eu vou pôr na caneta de vocês. Eu já tive serviços, né? Não foi um nem dois, não, que estava dentro do contrato e tal. E acontece imprevisto e cliente começa a dar piti. E aí, para você não criar uma situação, você cede alguma coisa ali. Mas se a coisa chegar a estender para um ponto jurídico, tá? Você tem ali sim o seu resguardo, aquilo vai servir para te ajudar, aquilo vai evitar dor de cabeça. Porque tem gente, meu amigo, que levanta da cama já pensando assim, quem que eu vou dar dor de cabeça hoje? Infelizmente, existe esse tipo de pessoa. E aí a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação, né? Então, já que a gente vai lidar com essa situação, vamos nos resguardar. Capricha nas perguntas aí. E lembrar mais uma vez que está disponível, né? É só chamar aqui no número da nossa loja que está pulando aqui igual um saci. Abrir as inscrições para o nosso projeto de combo, tá? Adquirindo esse projeto, você vai participar de uma live exclusiva só para 25 pessoas. Só vai entrar 25 pessoas nessa live, aonde que eu vou fazer demonstração de projetos que eu fiz. Eu vou apresentar para vocês projetos que eu fiz, o que eu gastei nesses projetos e por quanto que eu vendi esses projetos. Então, vou mostrar detalhamento. E aí, o que você vai ganhar com isso? Todos os nossos produtos digitais. Todas as nossas planilhas, todos os nossos PDFs, todos os nossos pacotes de fotos, todos os nossos pacotes de projeto. E cada uma dessas lives vamos fazer um brindezinho ali, sortear um gabarito para nicho, para ficar mais legal ainda. Se vocês fossem comprar tudo isso, eu acredito que vocês iam pagar mais de R$700, tá? Então, chama no WhatsApp ali e pede mais informação e garante a sua vaga, porque são poucas vagas. Já passei a vender mais peças depois que os clientes souberam que faço contrato. Tudo isso graças às suas orientações. Com certeza, cara. Né? Se coloca como cliente. Se você se colocar como cliente, no que você vai ter mais segurança de fechar? É a relação que eu falei na live de ontem. Como que você faz para poder cobrar mais caro que seu concorrente? Quando essa galera que gosta de reclamar, que fica agoniada com o preço do concorrente, passa a fazer isso, cara. O cliente que está indo no seu concorrente porque o preço dele é mais baixo é um cliente que não quer diferencial. Você tem que querer o cliente que quer diferencial, que quer o preço que valha um bom serviço, né, e que ele tenha mais resguardo. Só de você fazer um contrato, o cliente já olha para você com um olhar diferente. Opa,
né? Meu dinheiro não é capim, dinheiro da gente é ralado, suou ali para ganhar ele. Então ele precisa saber aonde que ele está entrando. E um contrato de prestação de serviço já ajuda você a fechar um bom negócio aí, tá? Tá dada a dica aí para vocês. Já consegui fechar bastante serviço por causa de contrato. Ailton, Jair, como você faz para emendar duas peças quando o porcelanato tem as pontas empenadas? Ó, agora é complicado. Ou se for uma emenda de frente, né, em locais, vamos supor, vamos ver se eu consigo explicar aqui. Eu tenho uma vinda de uma pia de cozinha e o outro piso com a ponta empenada vai topar aqui. Cara, você não vai conseguir fazer, né, porque tem certos tipos de empeno que é só uma pontinha. Ou você vai ter de cortar esse porcelanato ali uns 5, 10 centímetros para retirar essa deficiência da ponta dele, ou você não vai ter o que fazer para ter um resultado melhor, tá? Então tem coisas que te limitam. Chegou ali, você não vai passar daquilo. Mas eu já peguei casos que porcelanato, que eu falo que ele tem tipo de uma unha assim no final. Eu vou ali, corto 5 centímetros desse porcelanato, ou 10, o que precisar, para retirar essa parte empenada dele. Boa noite. Para furar os buracos de instalar os metalons das bancadas é melhor furadeira ou esmerilhadeira? Depende, né? Depende qual que é o tamanho do buraco que você vai estar furando. Se for até 35 milímetros, eu particularmente, né, eu uso na minha esmerilhadeira. Agora, quando é 60 milímetros, eu não tenho uma broca de 60 milímetros com adaptação para minha esmerilhadeira. Aí eu uso o meu martelete ou uma furadeira. Você vai usar o que tiver melhor apoio. A esmerilhadeira sempre é melhor porque é mais curto e mais apoiado. Mas se o seu serra-copo não é próprio para ela, você vai ter de usar o que você tiver. Fala, Genésio, boa noite. Como é que você tá, menino? Já fincou o dedo no like aí ou nada? Capricha nas perguntas aí, pessoal. Pode caprichar que eu tenho 2 garrafinhas d'água aqui. Ó, aqui no Facebook eu consegui ler aqui, né, eu não sei por que ele tem essa diferença com o site que eu uso para fazer o Instagram. Lima Porcelanatos, lá no Facebook. 80% dos meus clientes fazem essa pergunta. Bancada em porcelanato é mais barata que o granito? Como pode não entender a diferença entre um e outro a custo-benefício? Essa relação de preço. Tá, vamos falar então sobre preço, essa diferença de preço, se é mais barata ou se é mais cara. Perguntaram numa live, eu vou estender aqui para depois eu voltar nessa parte aqui, tá? Tudo na vida hoje, quando você pergunta ou aponta, você tem que discriminar, você tem que estar especificando. É por isso que muita pergunta que é feita aqui eu não consigo responder. Eu não vou responder só imaginando que seja, eu tenho que saber exatamente o que está me perguntando. Tá? Perguntar na live ontem qual que era a diferença do disco de 110 milímetros e de 115. Eu não sei. Então eu vou falar que eu não sei. Mas aí o que, que eu fiz? Hoje eu fui pesquisar. Eu entrei em contato com o Francisco, né, da Godzilla. Falei, Francisco, qual que é a diferença do disco de 110 com o de 115? Olha, ou é nenhuma, ou talvez vai ter diferença. Por quê? Existe lá, segundo ele, né? Não sei, eu vou conseguir falar todas as palavras certas que ele falou. Eu vou ler aqui. Ué, mas eu tô dando bobeira? Deixa eu ler aqui. Eu vou dar a resposta do Francisco, da Godzilla Diamantado, sobre o que ele me falou. Cadê aqui, ó? Uma conversa com ele. É porque é o seguinte, ó, tem disco de 115 com liga diamantada de 8 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros e até 15 milímetros. No final fica com 115 de diâmetro. Mesmo sendo liga maior, não quer dizer que o de 12 é superior ao de 8. Tá vendo? Às vezes ele vai ter um tamanho maior, porém a liga dele é diferente. Então não justifica, não tem como eu avaliar que um de 110 vai ser melhor do que o de 115 ou que o de 115 é melhor do que o de 110, vice-versa, sem eu definir qual que é o tipo de liga, né? Tá avaliando. Tá, então voltando para o comparativo, se bancada de porcelanato é mais cara ou mais barata que bancadas de mármore. Cara, quando você fala de mármore e granito, tem muita diversidade de preço, né? Você tem pedras aí de 50 reais o metro, 100 reais, 200 reais, 300 reais, 800, 1.000, 3.000 reais.
O porcelanato, a diferença de matéria de preço é muito pouca, porque o que tem realmente valor na porcelanataria é a mão de obra, é o trabalho que a gente faz. O porcelanato praticamente, eu já fiz vídeo aí de gastar uma peça de porcelanato que eu comprei numa ponta de estoque e paguei R$ 15. Então não é o meu material que é mais caro. Aí acontece, o cliente tem que me especificar, se ele quiser uma resposta exata, qual que é o tipo, qual que é a pedra que ele quer fazer o comparativo. Por exemplo, se você for comparar com um Bege Bahia, um Verde Ubatuba e bancada lisa, tem que especificar o tipo da bancada também. A de porcelanato vai ficar mais cara, com certeza vai ficar mais cara. Agora, se você for comparar a mesma bancada, do mesmo tamanho, do mesmo modelo, com o Celestone, o Celestone vai ficar muito mais caro do que o porcelanato. Então, depende. Alguns clientes faziam comparativos assim, ele vai lá, mede uma bancada lisa de pedra e vem comparar com a cuba esculpida do mesmo tamanho, que aqui tem o mesmo preço. Então, tem que ter essa discriminação do produto para você realmente saber qual que é a diferença. E não tem que fazer comparação. Porcelanataria, porcelanataria, marmoraria, marmoraria. São produtos distintos, né? São diferentes. E o cliente tem que entender isso. Mas é coisa que a gente não precisa sofrer, não, tá? Você pode fazer a explicação para ele, que o cliente que vai comprar porcelanataria, ele já vem para comprar isso aqui. Ele não está vindo para você convencê-lo, não. Ele pode ter as dúvidas dele, mas ele sabe o que ele quer. A diferença de nível da parte seca e da área molhada da pia, você deixa na montagem da base ou faz na hora da colagem? Mário e Fábio, ó, se você pegar, entrar na nossa playlist aqui, ó, clicar no nome do canal e clicar em playlist de cozinha, você vai ver vários vídeos eu mostrando eu fazer. Eu monto tudo no lugar. Minhas cozinhas eu não levo montada. Eu faço as meia esquadria, eu separo todas as peças e eu levo tudo para montar lá no seu devido lugar, tá? Por causa de repuxo de massa, por causa de ajuste de altura. Então eu sinto mais comodidade para cozinha levar desmontado, tudo desmontado, só com as meia esquadria feita e montar tudo no lugar. Edemir Marreco, bom dia. Mareco, né? Boa noite. A diferença é no tamanho do disco. Se a gente for falar, o Luiz está falando sobre a questão do disco, a única diferença vai ser no tamanho. Agora, se um é melhor que o outro, não tem como avaliar sem definir, né, quais são os tipos de materiais que cada um disco desse vai compor, tá? Então, eu acho que seria isso. Eu acho que não adianta falar que o 115 é melhor do que o 110, dependendo do tipo de matéria ali. É igual você avaliar, você pegar um disco de corte, para falar qual que é um disco bom, e pegar um porcelanato que craquela muito, que tem um esmalte ruim, e pegar um que tem um esmalte bom. Se você pôr o disco bom lá naquele que tem um esmalte ruim, vai craquelar do mesmo jeito. E aí você pega um disco ruim e leva lá naquele porcelanato que tem um esmalte bom, não vai craquelar. E aí, o disco é bom ou o disco é ruim? Não, depende de que porcelanato que você está usando ele, qual que é a forma que você está usando. Tem variável demais nesse trabalho nosso. Fala, Isaac, boa noite. Mano, é que no vídeo da cozinha eu não consegui entender bem essa parte. Mas não tem só um não, o meu querido. Tem vários lá que eu mostro detalhadamente eu montando, tá? Entra na playlist, né, que você vai ver, eu acho que tem vários vídeos de instalação de cozinha. Elton Ricardo, boa noite, Jair, tudo bem? Tudo ótimo. O aproveitamento de peças no porcelanato 9090 é melhor que peças de 1,2063 em bancadas com medidas padronizadas. Dica de medida para a bancada de cozinha 3x3. Não, cara. Hoje piso para cozinha. Vou até subir seu comentário aqui que eu acho por baixo. Piso para cozinha é indicado de 1,20 m, né? 1,20 m por 60 ou 63, igual você pôs no seu caso. O aproveitamento com certeza vai ser melhor. Mas é possível você montar a cozinha até com 60 por 60. Vai ter emenda? Vai. Porcelanataria é isso aí. Eu montei uma ilha de 4,15 m com 90 por 90. Tem emenda? Tem. O cliente já sabe disso aí, você já está explicando para ele, já mostra, mas às vezes não tem a condição financeira de comprar um porcelanato de formato gigante. Por exemplo, amanhã eu estou começando um projeto, já soltei o vídeo da estrutura metálica desse projeto e eu vou começar a fazer os cortes da peça. É uma peça de 2,70 por 1,20,
Vou cortar tudo na serra mármore e esmeriladeira, não vou usar bancadas de nada, vou estar filmando, mostrando isso. E só que o cliente tem condição para comprar esse tipo de piso. Se ele não tivesse, eu ia indicar um piso de 1,20 por 60, né? Ou essa medida que você passou. Isaac, muitas pessoas estão fazendo reforço em placa cimentícia, outros com argamassa ou cimento pronto. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, existem várias formas da pessoa estar fazendo, né? Eu colo reforço de algumas formas talvez parecidas. Como eu tenho acesso a porcelanatos de preço bem abaixo aqui no depósito da cidade, pode dizer que preço risório, né? 5, 10 reais em peça, eu faço algumas minhas obras de piso com peças de porcelanato de 1,20 por 60 e algumas vezes com a massa plástica, a maioria das vezes com a dobra com massa plástica pelo tempo de secagem, o tempo de finalização e alguns casos específicos. O caso dessa ilha que eu vou fazer uma dobra na ilha com argamassa, porque é uma peça grande, tá? Então ela precisa de ter movimentação. Na live de domingo a gente vai falar um pouco sobre essa questão da argamassa e movimentação de piso, né? Existe uma teoria em cima daquilo ali, existe uma ciência. Agora para bancada pequena não, eu já vou fazer com dobra de piso e massa plástica. Então eu não posso avaliar o sistema que o pessoal faz com placa cimentícia, ou argamassa, ou cimento pronto, porque não é um sistema que eu uso, né? Então eu acho que não é viável fazer esse tipo de avaliação. Valeu! Wagner Costa, boa noite, professor Jair. Cheguei fincando o dedo no like, valeu. E se você está assistindo e não fincou ainda, likeia esse vídeo aí, ó. Likeia. Cadê minha água? Ai, perdi até a água. Vamos lá, pessoal, manda pergunta. Lá pergunta. Ai. Deixa eu ver aqui se tem mais algum aqui. Eu consegui ler a do Face lá. E já avisando novamente, não percam a live de domingo, vai ser super top, né? A gente vai fazer a live lá com o nosso amigo Márcio Leandro Bax, o nosso amigo BKS, azulejista lá de Blumenau, cara super gente fina, gosto dele pra caramba. E todas essas lives de domingo, elas estão tendo patrocinadores da live, né? Para ajudar no nosso projeto de fazer um Pix de R$ 1.000 para um seguidor do canal no dia 24 de dezembro. Então vocês acompanham. Chegou a live de domingo, anota quem foi o participante e anota qual foi o produto apresentado dessa live. Porque quando eu soltar o formulário, você vai ter de preencher e aí a gente vai ver ali se deu mais de uma pessoa que acertou a sequência certinha ali e contemplar ou fazer um sorteiozinho ali de um Pix de R$ 1.000 para essa pessoa, tá? Então tem muita coisa por aí. Wagner perguntando se existe porcelanataria em outros países. Com certeza existe sim. Tem uma galera de fora aí, do estrangeiro, que acompanha o nosso canal. Eu vejo alguns canais aí postando trabalhos de porcelanataria em outros países, sim. Aí você pode ter certeza. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida, né, sobre a parte de contrato, a parte de recibo, né? Contrato, igual eu falei, ele é bem simplesinho. Você tem que pegar, tomar nota, né? Pega um papel lá, toma nota de todas as informações da sua negociação. Mas é tudo mesmo, não fica com preguiça de colocar detalhe, não, meu amigo. Se você vai, se a bacia é por sua conta, se torneira é por sua conta, se é por conta do cliente, o cliente tem que informar para você todas elas, todas. Ah, tem forno. Ah, qual que é o forno? Qual que é o tamanho do forno? Qual que é a descrição? E o cliente tem que te mandar, registra isso, né, em conversa, registra isso em e-mail, porque forno, por exemplo, tem forno de várias medidas. Tem forno que não cabe em bancada de 60. Tem fogão que não vai caber em bancada de 60. Tem lava-louça que não cabe, dependendo da altura da sua bancada. Tá? Então as coisas estão mudando muito. Não é igual aquele tradicionalzinho que a gente tinha antigamente, não. Olá, colega, boa noite. Meu nome é Valentim, sou da Atibaia, São Paulo. Gostaria de orientação para eu fazer uma bancada de cozinha. O que você me orienta? Sou curiosa. Eu te oriento a clicar no nome do nosso canal, a clicar na playlist e abrir nossa playlist de cozinha.
Eu tenho vários vídeos de cozinha passo a passo lá e eu tenho certeza que um desses vídeos vai te ajudar, tá? Desde o início, desde a parte de estrutura, né? Tem que aprender muita coisa. Não sei qual que é o nível do seu conhecimento em porcelanataria, né? Aprender a cortar, colar, retificar, dar acabamento. Mas aí a ideia de estrutura de cozinha, ela já é um pouquinho mais complexa, mas não é um bicho de sete cabeças. E o nosso canal ali está repleto de vídeo passo a passo. Conforme você for fazendo o seu projeto, vai participando das nossas lives, né? Formula bem sua pergunta e pode mandar aqui que eu te respondo na hora. Tenho certeza que você vai conseguir fazer. Calma, pessoal. Bom, eu tinha mandado convite para o participante do sorteio, mas estava demorando a responder e não pode deixar a live aqui sem a gente estar batendo aquele papo, né? Na hora de tirar as dúvidas de vocês. Aí não esquece de fincar o dedo no like, não. Ó, eu vou compartilhar um vídeo com vocês aqui. Deixa eu ver que vídeo que eu vou colocar aqui. Ah, falando em cozinha. Vou mostrar o vídeo que eu postei. O microfone aqui que eu não sei se vai sair o áudio dele. Certo aqui. Ó. Quem não viu esse aqui, e aí? Vocês acham que eu dou conta de fazer meu serviço aqui por quê? Aqui eu viro dois, eu viro três, aqui a gente movimenta de quanto é jeito, mas sai. Esse vídeo eu soltei no canal essa semana, essa é a estrutura da ilha que eu tô fazendo. Ó, e agora, em eu terminar esse vídeo aqui, eu vou abrir no SketchUp o projeto dessa ilha, onde que eu estou usando essa estrutura, né? Pra vocês verem tanto que é milimétrico. Então, é importante você que é porcelanatarista, se possível, aprender a trabalhar com solda, você mesmo está fazendo seus serviços, porque a gente trabalha com medida muito exata, né? Principalmente nesse tipo de serviço. Esse produto que eu estou usando aqui chama Preto Fosco Vinílico. Ele é um produto de alta adesão, né, no metal. Ele não deixa enferrujar de jeito nenhum e ele vai aumentar a aderência com os produtos que eu vou fazer a colagem com essa bancada. Como eu vou fazer um revestimento dessa bancada, toda vez que eu vou fazer esse tipo de serviço, eu não aplico fundo prime, eu não aplico tinta, eu aplico esse produto, chama Preto Fosco Vinílico.
Ó, e outra coisa aqui para estar ressaltando, agora isso aqui é um ditado da JJ. Eu desenvolvi esse ditado aqui. Não venda nada que você tem, né? Tenta não vender. Mas se você for vender, venda para um amigo, porque quando você precisar, você vai poder pegar emprestado. Eu estou usando o compressor que eu tinha aqui na minha loja, eu vendi ele para um amigo meu, né? O Agnello Júnior. E aí eu fui lá na oficina dele para pegar emprestado para pintar minhas peças. Então, se você for vender o que você tem, vende para um amigo, porque aí você pega emprestado. Ó, essa é a atual situação que, né, que está a bancada lá na estrutura. Então você tem que fazer todo acompanhamento, onde que vai ser ela, qual que é a medida, é você que faz esse tipo de acompanhamento, tá? Deixa eu achar eu aqui de novo. Eu vou abrir aqui agora o projeto em SketchUp dessa bancada para vocês entenderem ela melhor. Já que nós está com tempo aqui, e agora eu já vou ler o chat ali. Tinha visto ela por aqui. Downloads, está em downloads, downloads. Eu vi esse projeto. SketchUp. Achei. Vou abrir ele que eu vou mostrar ele em SketchUp para vocês. Certo aqui. Ó, esse aqui é o projeto que a gente vai estar montando. Aquela estrutura lá, ela está aqui nesse espaço. Eu tinha feito até um delas separado, acho que ele não está aqui para mostrar para vocês. Então, essa ilha, aquela estrutura vai ser revestida com um porcelanato de 2,70 por 1,20, mas aqui está na medida, acho que de 2,15, se eu não me engano. Então, vou fazer todo o revestimento, aquela estrutura está aqui dentro. Então, eu tive que fazer o acompanhamento de obra, eu tive que aqui fazer a locação do espaço, aonde que ia subir, aonde que ia descer, cada peça que ia colocar. Essa parte aqui é uma estrutura de MDF. Então tem que ter um acompanhamento do marceneiro, né, para definir aonde vai colocar, tipo de estrutura que vai estar fazendo. Então o nosso próximo projeto, amanhã eu começo a cortar esses pisos, é o dessa ilha aqui, dessa bancada. Eu acho que o revestimento de churrasqueira a gente não vai fazer. Tinha instalação de piso, mas eu dispensei. Eu tô com o tornozelo meio inchado e não tô muito legal das barrigas para fazer esse serviço aqui não. Então resolvi dispensar ele. Então, outra coisa que é muito interessante é isso aqui, ó. Trabalhar o SketchUp para montar seus projetos. Show? Vamos voltar ali para as perguntas da galera aqui, ó. Deixa eu ver aqui que o pessoal tá batendo papo. Beleza, aqui, ó. Homero Pereira, deixa eu tirar essa orelha aqui. Não. Boa noite, Jair. Ultimamente utilizamos mais mão francesa em metalon 3050 galvanizado, diminuindo a distância entre pés. Assim o espaço vazio embaixo fica mais reforçado. Um abraço, Piauí na veia. Opa, bacana. Um abraço lá, pessoal do Piauí. É uma opção, né? Trabalhar o metalon galvanizado fazendo mão francesa nele, parafusado, né? E aí o que ele faz? Ele reduz o espaçamento, tem uma estrutura reforçada ainda, ao invés de fazer dobra de piso. Muito bom também. Já na bancada você faz a colar da saia antes ou você cola a peça primeiro para depois fazer a colagem da saia? Will, eu não entendi sua pergunta. Eu não entendi. Se é bancada de cuba, se é uma bancada lisa. Eu começo sempre, se for bancada de cuba, pela abertura do coxo. A saia é a última que eu monto. Porque se eu montar a saia primeiro, ela vai atrapalhar eu fazer todo o selamento, todo o telamento das peças. Vi alguma mesa de porcelanato sem saia e lateral abaulada em cantos arredondados. Sente alguma ferramenta para fazer isso? Não sei.
Não sei, né? Eu já vi alguns projetos aí, eu já vi alguns projetos arredondados, né? Normalmente o que é feito é cortar os pedacinhos pequenos de porcelanato, quadradinho, e instalando ele em volta, né? Então isso é uma opção. De longe, eu acredito que você até consegue ter uma visão bacana, mas de perto sempre tem aquelas marcaçõezinhas ali, tá? Eu acredito que possa ser feito mais ou menos por aí. Ô, Roger, o que orienta para expositor de uma cuba e um nicho, metalon ou folha de MDF? Tanto faz. O que, que está mais fácil para você? Quando eu comecei a montar meus expositores aqui, se eu te falar, eu vou até pegar um vídeo aqui, não vou nem te falar. Eu vou pegar um vídeo e te mostrar como foi meus expositores das minhas bancadas. Mano. A gente tem que fazer o que você tem à sua disposição, né? Você usa o que está mais fácil para você, o que você tem condição de comprar. Expositor JJ. Ver se aparece alguma coisa aqui. Cara, eu tenho vários tipos aqui. Se você digitar expositor JJ no YouTube aí, vai aparecer uma renca. Mas eu acho que esse vídeo aqui é mais o que eu quero mostrar. O fone aqui. Trazer ele para cá. Ele é mais o que eu tô querendo mostrar para vocês. Ó. Tá? Eu fiz uma visita no ferro. Ó, o que que eu usei aqui das nossas peças. Pode ser usado como suporte expositor e com... Eu fui no Ferro Velho e comprei aquelas cadeiras, sabe? Cadeira de escola. Eu paguei R$ 10 em cada peça dessa. E eu tenho muitas aqui. Eu te falo que isso me ajudou pra caramba. como bancada para você estar taxa aqui, ó. Eu fui num, né? Criar um. Ó, cortei ela, soldei bonitinho, pintei de preto. Vai, ficou das mais bonitinhas. Tem aqui na minha loja. Eu mostro aqui ela lá dentro. Olha lá. Eu uso o que você tem condição. Eu tenho com MDF ali na loja também. Nessa época, minha loja estava começando. É o que eu tinha. Ah, esse aqui, ó, eu já fiz diferente. Eu já fiz com estrutura e colei. Isso aqui são peças de piso. Abri e coloquei os nichos. Tá vendo? Oh, caramba. Essa é a minha loja quando eu estava começando. Fica simplesinho e bacana. Vou achar um aqui que eu fiz de MDF agora pra vocês verem. Eu fui tentar fazer um trem mais bonitinho, não dei conta e eu grafiei ele e foi dos mais bonitos. Ó, tem um outro aqui, dispositor de cuba padrão. Esse aqui nós já tá mais evoluído. Se ele carregar aqui. A internet, coopera aí comigo. Você é bobo? Vou streamar numa qualidade melhor aqui. É que eu tô carregando o vídeo aqui. Eita, lasca. Acha minha cara de vergonha não, trem? Vou dar um F5 aqui. Enquanto eu tô achando aqui, vocês podem mandar as perguntas de vocês aí. Pessoal. E ó, deu certo agora. Ó, essa aqui é minha loja agora já tá um pouquinho mais cheia, já tá mais organizadinha. Aqui atrás de mim, aqui, ó, o expositor que eu fiz de MDF. Espaço e estoque dessas peças. Presta atenção. Ó, esse aqui é o que eu sempre falo, é um projeto de cuba padrão. Essa cuba tem 60 por 45, eu fecho dos dois lados, monto os rodopia e fecho dos dois lados. Isso aqui é um produto que vende muito. Do lado aqui é um expositor de MDF que eu fiz. Aí não ficou legal, fui e grafiei ele, né? Mas saiu. Esse aqui, ó.
Isso aqui são as cubinhas padrão que eu vendo aqui na minha loja, medida 60 por 45, saia de 10. Então eu colocava ela nesse suporte aqui e eles ficavam nesse canto. Então tava bem difícil, já tava assim, a gente... Esse suporte eu fiz no metalonzinho 2020, né? E aí eu fiz, furei a parede com passante e parafusei. Então ele fica na medidinha, aguenta super bem o peso e eu vou enchendo ele de peça direto, ele tá cheio, vai esvaziando e eu vou enchendo. Vai fazendo bastante peça, sempre que sobra um tempinho a gente vai estocando aqui sim, né? O cliente às vezes gosta de chegar, pegar a peça prontinha e é uma medida boa de saída. Vale a pena você estar fazendo ela, né? Deixando de estoque aí. Para banheiro pequeno dá certinho, certinho. Então já deixa a cuba prontinha, deixa o seu rodopia prontinho. Essa cuba aqui, ó, uma ideia bacana para vocês. Eu fecho ela dos dois lados, né? Na verdade, os três. E o interessante também, pessoal, quando vocês fizerem fechar dos dois lados, não faz a furação. Deixa a furação para fazer quando você vender. Porque às vezes é um cliente que a furação é na parede, é uma torneira de parede. E aí, se ela estiver furada, você já não vende ela para o cliente. Então, outra dica que eu te dou. Porque qualquer lado que for a parede do cliente, ela vai servir. Se for direita, se for esquerda, o acabamento está feito. E o rodopia eu faço do mesmo jeito. Eu faço o esculpimento dele e já fecho os três lados, ó, tanto de cá em cima e de cá. Porque ele vai servir tanto para a peça direita quanto para a peça esquerda. Deixo sempre dois rodopia. O rodopia do fundo, eu acho que o outro par dele está bem ali no fundo, ó. Está guardado lá. E um rodopia lateral. Toda vez que a gente faz uma peça dessa aqui, a gente deixa o seu par de rodopia feitinho também. Esse suporte aqui, eu fiz ele no metalonzinho 2020. Fiz um quadro com metalon, fiz duas travas para ele e soltei as travessinhas de um suporte com metal e piso. Então a gente tem várias opções de suportes para você estar fazendo aí na sua loja. Como eu disse, essas peças aqui, ó, a gente tira para fora todo dia. O expositor do meu showroom cheio assim, pessoal, foi quase 2 anos, né? Todo dia trabalhando, intercalando serviço de cliente, intercalando a minha folga, sábado, domingo, ia até 3 horas da manhã. Se hoje, graças a Deus, eu posso parar minha produção 5h30, fechar minha loja, né, e vir aqui para dentro, foi porque eu ralei por mais de 2 anos seguidos para conseguir organizar minhas coisas. As coisas não nascem do dia para a noite para ninguém, não. Dia para ficar um espacinho maior, mas nosso showroom já está ficando pequeno. É um vídeo rápido para você ter uma noção de suporte, organização de... Isso aí é um pouco dos materiais que vocês têm aí disponível no nosso canal, né? Para você estar acompanhando com a gente aí. Aqui. Aí. Voltou. Deixa eu ver aqui. Voltando no nosso chat aqui, boa noite. Quais ferramentas básicas preciso para iniciar na área da porcelanataria? Você precisa de uma serra mármore, uma esmeriladeira com regulagem de rotação, uma riscadeira e aí um joguinho de espátula, uns grampos de aperto rápido, mas o principal é uma serra mármore, uma esmeriladeira com regulagem de rotação e uma riscadeira. São as ferramentas básicas que você vai precisar. Jair, você usa metalon na chapa 20? Não, na chapa 18. Na 20, só se eu for fazer um projeto muito pesado e comprido, tá? Caso contrário, é na chapa 18. Uma bancada de cozinha tem que colar algum reforço além da estrutura metálica? Vai depender do piso. Depende do tipo de piso que você está trabalhando. Você vai precisar fazer uma dobra. Depende de piso, não precisa. Luiz Júnior, Bahia na área. Romero, estamos com um projeto para montar na nossa loja. Tive essa ideia depois que comecei a assistir seu canal. Acho que é um ótimo investimento e com certeza dará um valor diferenciado ao serviço. Com certeza, o fato de você ter uma loja é credibilidade, né? É igual eu sempre falo. É diferente de você ser o fulano do fundo de quintal, né, da garagem, e você passar a ser a empresa que tem uma loja em tal lugar. Você tem credibilidade. Ficou show, já me abriu a mente, que bom. É isso aí. Ai, ai. Cadê o trem aqui? Ó, nós tá com 1h15 de live, né? Tem mais alguma pergunta? Como é que você está aí? A gente já dá uma descansada e caçar um jeito de comer um arroz. Pode fechar, pessoal? Vocês querem perguntar mais alguma coisa?
quiser perguntar, pode fazer a pergunta. Caso contrário, nós vamos fechar, aí comer um arroz ali e dar um jeito de descansar. Amanhã eu vou começar esse projeto daquela ilha, né? Então vou começar a cortar as peças de 2,40, 2,70 por 1,20, né? Então eu tenho que preparar a minha bancada, eu tenho que fazer todo o processo ali para não ter nenhum problema, não acontecer nenhum acidente, né não? Show de bola? Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, finca o dedão nesse like, ativa as notificações, já chama no WhatsApp lá para você participar do nosso projeto de combo, tá? Se você não sabe que projeto que é esse, chama lá que você vai poder participar de uma live fechada, só 25 pessoas por live. Você vai ganhar todos os nossos produtos digitais, todas as nossas planilhas, todos os PDFs. Vai participar um mês no nosso grupo de assessoria, tá? Nosso grupo de assessoria é aquele que eu participo ativamente, que você pode me fazer perguntas lá nesse grupo do WhatsApp. Você vai participar um mês dele, além de receber todos os projetos. E eu vou ver se eu consigo fazer um sorteiozinho de um gabarito para nicho lá durante essa live, tá? Então já tem muita vantagem. Talvez nós faz até um sorteio de uma oncinha lá para ajudar mais a galera. Então finca o dedo nesse like, se inscreve nesse canal, ativa as notificações e aguarda o vídeo de amanhã cedo. Com certeza amanhã